Olá pessoal do nono ano, prontos para mais uma semana? Então vamos lá. O que a gente vai estudar em geografia hoje? Vai dar uma reviravolta agora, que a gente vai passar a ver um pouco de geopolítica. Que geopolítica é essa? Vamos lá? SESB, Colégio Estadual Simão Bolívar, professor Júlio S. Campos. O que a gente vai ver então? Geopolítica mundial, a questão do Muro de Berlim. Você terá como expectativa de aprendizagem conhecer o processo histórico da queda do Muro de Berlim e desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e suas consequências históricas, econômicas, políticas e geográficas. A geografia, gente, ela não trabalha, tá? Ela não fica muito em cima de datas, como a história, por exemplo. Só que tem algumas datas que nós precisamos, tê-las em mente. Quais são elas? Vamos ver aqui. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. E a Guerra Fria, 1946 a 1991. Sempre que você ouvir essas datas ou ler sobre essas datas, você sabe relacionar ele ao fato histórico do que aconteceu. Tá? Por que história? Então, tendo aula de geografia? Sim. Para eu entender geografia, eu preciso também estar por dentro da história. Porque todos os fatos que acontecem hoje estão relacionados a algum fato histórico. Tá? Então eu preciso fazer essa relação. Por que existe país rico e país pobre hoje? Fatos históricos. Tá? Então tem que recorrer muito à história para eu entender os fatos que acontecem atualmente. Então isso daqui é importante. Tá? No final de tudo aqui, das aulas, a expectativa que você vai ter que ter, tá, é essa. Qual que é? Conhecer o processo histórico da queda do Muro de Berlim e desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e suas consequências históricas, econômicas, políticas e geográficas para a nova ordem mundial. Então vamos lá? Então, para facilitar aqui, eu encontrei um site bem resumido desse conteúdo. No entanto, ele fala justamente sobre história. Então vamos lá. O Muro de Berlim é como conhecemos o muro que foi construído em 1961, que separava Berlim Ocidental de Berlim Oriental. Essa construção foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria, por deixar evidente a polarização que marcou o mundo na segunda metade do século XX. O Muro de Berlim foi construído por ordem dos governos da Alemanha Oriental e da União Soviética. Ao longo dos seus 28 anos de existência, o muro criou um perímetro de isolamento sobre a capital da Alemanha Ocidental, impedindo que os habitantes da Alemanha Oriental entrassem naquela parte de Berlim. A desintegração do Bloco Socialista na década de 1980 levou à queda do Muro de Berlim e à reunificação da Alemanha. O que é Berlim? Capital da Alemanha. Por que Berlim Ocidental e por que Berlim Oriental? Citou aqui Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Guerra Fria, na verdade, foi uma guerra ideológica. Aconteceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? No entanto, que o muro foi construído em 1961. Que fato histórico era esse? Guerra Fria, porque a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Por que Berlim Ocidental? Você sabe que a Guerra Fria foi uma guerra de interesses ideológicos, travada entre Estados Unidos e União Soviética. Por qual motivo?
Tem um fato histórico bastante interessante, que na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia, por que Rússia? Rússia é representante maior, tá, do bloco oriental. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia batalharam juntas na Segunda Guerra Mundial. Já na Guerra Fria, elas começaram a se batalhar uma contra a outra, com interesses teológicos, é lógico, né? Porque a Guerra Fria não foi a guerra diretamente armada. E por quê? Lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial e depois ficaram separados. A questão mundial, gente, questão política, questão geopolítica, esses países ficam juntos ou separados para defender os seus interesses. Quando os interesses são os mesmos, estão juntos. Quando os interesses são outros, estão separados. Porque na Segunda Guerra Mundial o interesse era o mesmo entre Estados Unidos e Rússia, representante do bloco socialista. Já na Guerra Fria, o interesse dos Estados Unidos era implantar o sistema socioeconômico capitalismo. O interesse da Rússia, ou RSS, era implantar, né, sistema socioeconômico socialismo. Ok? Por que o Muro de Berlim foi construído? O muro foi construído em Berlim, porque era a capital da Alemanha. Pegaram a capital e dividiram ela ao meio. De um lado ocidental, do outro oriental. Tá? Esse muro, ele começou a ser construído, foi construído em 61, tá? Teve 28 anos. Vamos lá? Fazer conta, né? 1961 mais 28, eu vou ter 1989. Então aí que foi a queda do Muro de Berlim em 89, teve duração de 28 anos. Tá? Então isolou as duas partes da cidade. Tá? Berlim Ocidental representava os interesses americanos, capitalismo. Berlim Oriental representava os interesses do bloco socialista, o RSS. Tá? Então vamos lá. Por que o Muro de Berlim foi construído? Esse aqui hoje é um monumento histórico, né? Que foi um pedaço do Muro de Berlim que sobrou intacto ainda. Aqui está ele, de um lado socialista e do outro capitalista, de um lado ocidental e do outro oriental. Trechos do Muro de Berlim que foram preservados. O Muro de Berlim é um produto da Guerra Fria, e para entendermos o porquê de sua construção é necessário entendermos o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, os alemães renderam-se e o país foi ocupado pelas tropas dos aliados. Assim, o território alemão acabou sendo dividido em 4 zonas: soviética, norte-americana, francesa e britânica. Tá? O domínio alemão ele foi idealizado por Hitler. Tá? Lá na Segunda Guerra Mundial eu tenho a Alemanha de Hitler, Itália de Mussolini e Japão do Imperador Hirohito. Tá? São chamados governos totalitários. Okay? Com o fim, quando a Alemanha rendeu-se na Segunda Guerra Mundial, ela levantou a bandeirinha da paz. Tá? Pegaram o território, então, dividindo em 4 zonas: soviética, Rússia, norte-americana, Estados Unidos, a francesa e a britânica. Britânica é o quê? Inglaterra. Então tiveram 4 zonas. Com o início da Guerra Fria, soviéticos e norte-americanos começaram a disputar a hegemonia mundial e procuraram reforçar seus blocos de influência. Que blocos de influência são esses? Norte-americanos, capitalismo; soviéticos, socialismo. A partir desse momento, no início da Guerra Fria, o mundo passou a ser chamado de mundo bipolar. Por que bipolar? 2 centros de interesses econômicos, políticos, sociais ou socioeconômicos. Soviético, que era o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais Estados Unidos. Vamos lembrar, o URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era formado por 17 nações.
Estados Unidos, um país só. Tá? Então o poder desses dois blocos era muito grande. Né? E é até hoje, né? Os Estados Unidos ainda é até hoje. Tá? Esse centro, procurar reforçar seus blocos de influência e implantação do socialismo e do capitalismo. Isso fez com que a Alemanha se dividisse em duas nações, uma aliada com os soviéticos e outra alinhada com os norte-americanos. Assim, tivemos a formação da República Democrática Alemanha, ou RDA, era chamada também de Alemanha Ocidental, Oriental e aliada da União Soviética, sua capital Berlim Oriental. De novo, República Democrática da Alemanha, ou RDA, era chamada também de Alemanha Oriental e aliada da União Soviética. Sua capital era Berlim Oriental. A outra, República Federal da Alemanha, ou RFA, era chamada também de Alemanha Ocidental e aliada dos Estados Unidos. Sua capital era Berlim Ocidental. Então, né, dividiram Berlim em duas. Um lado, República Democrática Alemã, ou RDA, domínio soviético oriental. A outra, República Federal da Alemanha, ou RFA, tá? Chamada também de Alemanha Ocidental, aliada aos interesses dos Estados Unidos. Ok? Só que teve um problema. Quais são? A divisão da Alemanha em duas nações com diferente orientação ideológica criou uma grande rivalidade entre os dois governos. Ao longo da década de 1950, um fenômeno iniciou-se e começou a afetar a Alemanha Oriental. Êxodo populacional. A população desse país começou a fugir da falta de abertura política da RDA e começou a procurar melhores oportunidades de vida. Então, o domínio oriental, tá? Ele impunha pesadas condições para a população. Já a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, tinha uma abertura maior. O que aconteceu? A população da Oriental começou a passar para a Ocidental. Para quê? Melhores oportunidades de vida. Porque o lado ocidental ou americano dava mais condições, melhores condições de vida. Já o lado oriental, né, domínio soviético, ele era mais fechado, um regime mais fechado. Okay? Isso fez com que milhões de habitantes da Alemanha Oriental começassem a mudar-se para a Alemanha Ocidental. E a cidade começou a receber um grande fluxo de cidadãos da RDA. Foi Berlim Ocidental, a capital da República Federal da Alemanha. A situação, naturalmente, tornou-se incômoda para o governo da Alemanha Oriental. Então, a população do Oriental estava passando tudo para o Ocidental. Isso era ruim, porque estava ficando sem população. As pessoas estavam saindo tudo de lá. O chamado êxodo populacional, êxodo de saída, tá, da população de um lugar para outro. A situação tornou-se potencialmente prejudicial para a República Democrática da Alemanha ou Alemanha Oriental, que estava perdendo sua população, pelo grande número de professores, médicos e engenheiros que abandonavam o país. A primeira ação do governo da Alemanha Oriental foi mobilizar a sua polícia secreta, a Stasi, para impedir que as pessoas abandonassem o país. Só que essa medida não funcionou. As pessoas da Oriental passaram para a Ocidental da mesma forma. Tiveram que procurar outro meio. Qual foi? Assim começou em 1961. O governo da Alemanha Oriental decidiu impor uma barreira física para isolar, separar as duas cidades. Nesse ano, o governo da RDA, Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, Albert Ulbricht solicitou autorização para o governo de Moscou para construir um muro de perímetro de Berlim Ocidental, isolando. Então, o governo isolou o quê? Já que não estava segurando a população nem pela polícia especializada, o que eles fizeram? Um muro físico
para separar a parte oriental da parte ocidental e não permitir que as pessoas de um lado passassem para o outro. A partir de então, poderia haver uma proibição. Construção do Muro de Berlim. O governo da República Democrática Alemã pediu autorização para o governo soviético em maio de 61. E no mês seguinte, Moscou acenou positivamente para a construção do muro. E se deu início a uma operação secreta conhecida como Operação Rosa, e que orquestrou os preparativos de construção do Muro de Berlim. Então, em 61, começou a construção, para separar as duas, a capital no meio, tá? Separar a parte oriental da parte ocidental. O status secreto da operação deve-se ao fato de que o governo da Alemanha Oriental queria evitar pânico, pois, se alguma informação fosse divulgada sem autorização, seria disseminado pânico e milhares, talvez milhões de pessoas tentariam fugir para o Berlim Ocidental subitamente. Além disso, o governo da Alemanha Oriental temia que as nações ocidentais realizassem alguma ação para impedir a construção do Muro de Berlim. Então, gente, o Muro de Berlim foi construído pela RDA, República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, para impedir a passagem das pessoas do lado oriental para o lado ocidental, uma barreira física. Na ocasião da construção do muro, o responsável por coordenar a operação, Erich Nocker, ironicamente, o homem que governava a Alemanha Oriental quando a crise atingiu a RDA na década de 80. A construção do muro de Berlim iniciou-se na madrugada de 13 de agosto de 61, e a RDA e a URSS mobilizaram soldados e tanques para dar apoio à operação. Então foi uma operação vigiada. Na manhã de 31 de agosto, quando a população acordou para trabalhar, milhares de metros de arame farpado já tinham sido utilizados para isolar Berlim Ocidental. Ao longo dos meses e anos seguintes, foram realizadas obras que desenvolveram a estrutura do muro. Além do muro altíssimo, foram criados pontos de passagem, torres de segurança e soldados armados monitorando-o. Então foi uma barreira física para impedir a passagem de um lado para outro. Por que o muro foi derrubado? A queda do Muro de Berlim está diretamente relacionada com o enfraquecimento do bloco socialista no leste europeu, no final da década de 80. Nessa década, a Alemanha Oriental enfrentava uma crise econômica muito forte, em insatisfação da população, com a economia ruim, evidenciava as insatisfações políticas. Uma série de manifestações populares começaram a acontecer entre 1988 e 1989, exigindo a abertura política da RDA, Democrática da Alemanha, assim como a abertura das fronteiras para o Ocidente. O desmantelamento de outros governos de orientação socialista acabava contribuindo para agravar o quadro de convulsão política e social da Alemanha Oriental. Então, a Alemanha Oriental começou a enfraquecer politicamente, né? A não aceitação da população para o sistema de governo implantado, né, queria, logicamente, a abertura. O isolamento do bloco socialista começou a ruir oficialmente quando a Hungria decretou a abertura de sua fronteira com o Ocidente em maio de 1989. A abertura das fronteiras húngaras abriu uma nova possibilidade de fuga e assim milhares de cidadãos da Alemanha Oriental rumaram para a Hungria com o intuito de atravessar a fronteira da Hungria com a Áustria. Os protestos seguiam acontecendo nas cidades como Berlim Oriental, Dresden e Leipzig, e tornando-se maiores na Alemanha Oriental, desde a década de 1950. Em 9 de novembro de 89, o porta-voz do governo da RDA realizou um anúncio de maneira equivocada. Na ocasião, Günther afirmou que as fronteiras da Alemanha Oriental seriam abertas imediatamente. O anúncio do porta-voz deu início a uma movimentação de pessoas que se dirigiam para as passagens que davam acesso a Berlim Ocidental. Como o anúncio foi feito equivocadamente, os funcionários da fronteira não estavam informados e começaram a barrar as pessoas que queriam passar para a República Federal da Alemanha. O número de pessoas foi tão grande e a situação começou a se tornar tão delicada que as autoridades da Alemanha Oriental foram obrigadas a liberar a passagem das pessoas. À noite do dia 9,
Para o dia 10 de novembro, milhares de pessoas reuniram-se ao longo do muro e começaram a depedrá-lo. O muro que separava os dois lados de Berlim caía nesse momento. A queda do muro garantiu condições políticas para que a Alemanha fosse reunificada, evento que aconteceu oficialmente em 1990. Isso é um fato histórico da queda do Muro de Berlim. Tá? A queda do Muro de Berlim foi no momento exato, tá, do fim da Guerra Fria, fim do mundo bipolar, porque a Rússia, o Bloco Socialista da URSS, tá, ele enfraqueceu política e economicamente. Não é que o socialismo acabou, que ele enfraqueceu. Né? Se você for ver o mapa mundo antes de 91, você vai ver lá assim, o RSS. Depois da URSS veio a CEI, né? Comunidade de Estados Independentes. Okay? Lá vem uma política de transição econômica. Né? Tem muitos fatos aí pra gente, então, pra gente ver, tá? E pra gente estudar. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação, tá? Tenham entendido. Eu vou deixar o endereço desse site disponível para você fazer as pesquisas, para você realizar suas atividades, ok? Tá bom, sim? Qualquer dúvida é só chamar, tá? No WhatsApp, no privado. Um abraço e até a próxima.